Gente, agora nós vamos lembrar das famosas curvas de aquecimento e resfriamento de uma substância. Ou seja, a gente continua trabalhando com o quê? Mudanças de estado físico. Então vamos lá, vamos interpretar essas curvas. Por exemplo, você tem uma água pura. Isso aqui é o exemplo para substâncias puras. Durante as mudanças de fase, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, elas permanecem constantes. Não confunda, gente. Se você está aquecendo, por exemplo, aqui ó, vamos dar o exemplo do gelo. Imagine que o gelo está a 20 graus negativo. Ele está num freezer, por exemplo. Então, olha lá, acompanha, por favor, pelo gráfico. A menos 20, qual que é o estado físico da água? Sólida. E aí você tira ela do freezer. Ela vai aquecendo. Portanto, está havendo troca de calor. O calor que está entrando, o calor que tá, sendo absorvido pelo gelo, está sendo usado para quê? Aumentar a temperatura. Se está aumentando a temperatura, está aumentando a agitação das partículas. Elas estão ficando cada vez mais agitadas. É o que você chama de energia cinética. Ok? Muito bem. Quando a pressão é 1 atm, por quê? Porque a temperatura de mudança de fase depende da pressão atmosférica local. Portanto, quando a pressão é 1 atm, a, a água, quando ela atinge 0 graus, você sabe que ela funde. Aí você pode pensar erroneamente. Professor, tudo bem, eu sei que durante a mudança de estado físico tem dois estados físicos, né? Sólido e líquido. Sim, claro. Mas aqui, pensando erroneamente, agora que é o errôneo. Se a temperatura está constante durante a mudança de estado físico, entendi, quer dizer que não está mais absorvendo calor, não, né? Gente, está. Só que o calor absorvido agora não está sendo usado para aumentar a agitação das moléculas. Não está sendo usado para variar a energia cinética. Está sendo usado para o quê? Para romper as interações entre as moléculas, que no caso da água, como é que chama a interação entre as moléculas de água? Ligações de hidrogênio, que também a gente costuma falar, pontes de hidrogênio. Perceba, o calor continua sendo absorvido, mas ele está sendo absorvido para romper as interações intermoleculares, para aumentar a distância entre as partículas. E distância tem a ver com qual energia? Potencial. Durante a mudança de estado físico, o que varia é a energia potencial, porque a energia cinética está constante, uma vez que a temperatura está constante. A agitação está constante. Tudo bem, gente? Reflita sobre isso, é importante, tá? Continuando. Quando toda a água sólida fundiu, então você continua aquecendo, e agora a entrada, né, a troca de calor, esse calor que é absorvido, ele é usado para aumentar de novo a agitação das partículas, né, que você diz, aumenta a energia cinética média do sistema. Portanto, a temperatura volta a aumentar. Mais uma vez, considerando que o exemplo aqui é da água, a 100 graus, se a pressão for 1 atm, a água entra em ebulição. Durante a mudança de estado físico, existem dois estados físicos, o líquido e o gasoso, né, gente? Depois que tudo virou vapor, e se você continuar aquecendo, claro, né, a temperatura volta a subir. Por quê? Durante as mudanças de estado físico, o calor absorvido está sendo usado para quê? Para romper as interações intermoleculares. Portanto, afastar as moléculas. Portanto, ali o que está variando é a energia potencial, ok? Que tem a ver com distância. Mas durante as mudanças de estado físico, a energia cinética está constante, tanto que a temperatura não varia. Fora das mudanças de estado físico, é o contrário, né, gente? Se a temperatura está aumentando, a energia que está sendo absorvida está sendo usada para aumentar a agitação do sistema, para fazer com que essas moléculas se agitem mais. Ok? Muito bem. Esse gráfico, pessoal, se você entendeu o primeiro, você entende esse. Porque aqui nada mais é do que o resfriamento do sistema. Então imagine que você tinha vapor de água, aí ela vai resfriando, ou seja, vai cedendo o calor, não é? Aí a água gasosa, ou água a vapor, se você preferir falar assim, ela vira água líquida e em seguida a água líquida cedendo mais calor para o ambiente, para a vizinhança, não é assim que a gente fala, para a vizinhança, essa água líquida solidifica. Gente, todas as considerações anteriores
valem aqui. É só você tomar o seguinte cuidado, que às vezes a pessoa cai em pegadinha em prova. Considerando a água de novo, considerando que a pressão é 1 atm, a temperatura na qual o vapor de água condensa é 100 graus. É a mesma temperatura na qual a água líquida entra em ebulição. Claro. E da mesma maneira, qual é a temperatura na qual a água líquida, se a pressão for 1 atm, congela, solidifica? 0 graus, que é a mesma temperatura na qual a água funde. Ok, galera? Tudo bem? Muito bem, pessoal. Nós vamos agora lembrar que quando você tem uma mistura comum, por exemplo, água e sal, durante as duas mudanças de fase, durante a fusão e a ebulição, olhe pelo gráfico. A temperatura ela varia, ela não permanece constante. Ok, pessoal? Então, olha lá, é o mesmo papo, estado sólido, fundindo, estado líquido, fundindo, estado gasoso, mas agora é uma mistura, tipo água e sal. Durante as mudanças de estado físico, a temperatura ela varia o tempo todo. Isto é melhor explicado, pessoal, num assunto que é dado no conteúdo de 2º ano de Química, que eu tenho aqui eu tenho videoaula sobre isso aqui no meu canal. Sabe como é que chama esse assunto? Propriedades coligativas. Se você interessar, está aqui no meu canal do YouTube. Por que a temperatura varia o tempo todo quando está mudando de estado físico uma mistura? Tá legal? Gente, aqui é um resumo, aquecendo e, ao mesmo tempo, aqui à direita, resfriando. Você pode notar que não há degrau ou patamar. O que significa isso? Degrau ou patamar, olhando para a curva, que durante a fusão e ebulição, a temperatura varia constantemente, tá? Varia sempre. Bom, gente, tem 2 exceções, elas são meio chatinhas. Não é uma coisa assim, eu diria para vocês que cada vez mais é menos solicitado em avaliações, mas ainda existem avaliações que cobram isso. Vamos aprender sem estresse. O que é uma mistura eutética? É uma mistura que, apesar de ser uma mistura, durante a ebulição, ela se comporta como uma mistura, sim. Por quê? A temperatura cresce. Mas, durante a fusão, olha lá para o gráfico, ela não se comporta como se fosse uma mistura. Ela se comporta como se fosse o quê? Durante a fusão, uma substância pura. Por quê? Porque durante a fusão a temperatura permanece constante. Então é um caso especial. Mistura eutética é uma mistura que durante a fusão a temperatura permanece constante. Tá legal? Tudo bem? Para não ficar vago, eu vou te dar exemplos. Aqui, ó. Que mais uma vez, olha lá, mistura eutética sendo aquecida, temperatura de fusão, ou ponto de fusão. O mais correto é escrever temperatura, tá, gente? E à direita, você está resfriando uma mistura eutética. Olha o que acontece, né? A partir do momento que solidifica, por isso está escrito PS, ponto de solidificação, a partir do momento que solidifica, enquanto estiver solidificando, a temperatura permanece constante, igual quando está fundindo. E para não ficar vago, veja bem aqui, gente, 3 exemplos. Não é para memorizar. Imagine esses 3 exemplos de misturas chamadas eutéticas. Chumbo estanho naquelas proporções, chumbo antimônio naquelas proporções, bismuto estanho naquelas proporções. Você não tem que memorizar nada. O que é legal de entender é que durante a fusão dessas misturas eutéticas, a temperatura ela permanece constante. Vocês estão vendo? Não é uma faixa de temperaturas que ocorre ali durante a mudança de estado físico. A temperatura permanece constante, mesmo sendo uma mistura. Mas acredite, durante a ebulição dessas misturas eutéticas, a temperatura aumenta, tá? Bom, agora, gente, ao contrário da mistura eutética, o que é uma mistura azeotrópica? É o contrário. É uma mistura que, apesar de ser mistura, durante a ebulição, ela se comporta como se fosse uma temperatura, substância pura. Entenderam? Olha lá, substância pura durante a fusão e ebulição permanece constante, a temperatura, né? A temperatura. Você olha ali para o gráfico, durante a fusão a temperatura aumentou, característica de mistura. Mas durante a ebulição a temperatura não aumentou. Então é uma mistura azeotrópica. Mais uma vez. Durante, olha lá, ponto de ebulição, temperatura fica constante. E se você estiver resfriando, o ponto de liquefação,
ou condensação, até durante essa mudança de fase, a temperatura permanece constante. Só que ali é aquecendo e à direita resfriando. E para não ficar vago, exemplo. Aqui, pessoal, 3 exemplos de misturas azeotrópicas. Acetona e metanol é um álcool e a acetona nestas proporções, o álcool etílico e o clorofórmio nessas proporções, e o álcool etílico e a água nessas proporções, ok? Veja, são misturas heterogêneas, são heterogêneas não, são misturas homogêneas. São misturas azeotrópicas? Sim. Durante a ebulição a temperatura permanece constante? Sim. Tudo bem? Pessoal, agora a gente dá mais um pulo e a gente trabalha com outra propriedade que é muito característica dos materiais: densidade. Densidade, a gente sabe que é a relação entre massa e volume. Gente, primeira coisa que não pode errar. A expressão matemática da densidade, ela é igual a massa dividido pelo volume. Não é volume dividido pela massa e muito menos massa que multiplica volume. A densidade é a relação entre a massa contida num determinado volume de uma substância. É massa sobre volume, ok? Nessa tabela aqui, gente, olha que interessante, né? Ela está em inglês, mas é um inglês muito tranquilo. Eu vou ler de cima para baixo e já vou trabalhando com vocês. A densidade está à direita em gramas por centímetro cúbico. Lembrando a você que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, a densidade lhe é dada em gramas por ml, que é centímetro cúbico. Olha que interessante. Gás hélio, ar seco, são gases. Perceba, em geral, podemos generalizar, mas tem exceções. Os gases, quando comparados a líquidos e sólidos, eles são bem menos densos. Ok, pessoal? Gasolina, querosene, benzeno, água e tetracloreto de carbono são líquidos a temperatura ambiente, ok? Então você pode perceber que as densidades já são maiores quando comparadas aos gases. E para terminar, pessoal, magnésio, metal, sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, é uma substância iônica feita de metal e a metal cátion ânion, alumínio, metal, ferro, metal, cobre, metal, prata, metal, chumbo, metal, urânio, metal, ouro, metal. Você pode perceber que nesses exemplos aqui, esses metais, lembrando, né, o sal ali não é um metal, é uma substância iônica. Você pode notar que as densidades são maiores, uma vez que são substâncias que a temperatura ambiente, elas são sólidas. Ok, pessoal? Vamos seguir? Galera, olha que interessante isso aqui. A gente comparar a densidade de materiais diferentes. Veja bem, à esquerda, você está vendo ali umas bolinhas de isopor, né, que aqui está escrito, está representado, dizendo cubo de esferovite. Muito bem, acredite, eles pegaram um volume equivalente a 8 centímetros cúbicos, ou seja, 8 ml desse material. E quando você pesa na balança, esse volume pesa 0,12 gramas. À direita, você pega o mesmo volume, porém de chumbo, que é um metal muito denso, né, gente? Não é verdade? Isso, olha a massa, que a massa correspondente a esse mesmo volume, 90,40 gramas. Então você já entendeu. Olha lá. Calcula a densidade do esferovite, ou esferovita. 0,12 gramas dividido por 8 centímetros cúbicos, 0,015 gramas por centímetro cúbico. Calcula agora a densidade do chumbo, 90,40 gramas dividido pelo mesmo volume, porque eles estão comparando volumes iguais. Entenderam, né? 11,3 gramas por centímetro cúbico. O que você pode compreender? Concluir? Veja, comparando-se volumes iguais dos dois materiais, o mais denso é o que possui maior massa. Pessoal, densidade é igual a massa sobre o volume. Densidade é proporcional à massa. Quanto maior a massa ocupando aquele mesmo volume, maior a densidade. Você pode fazer uma análise matemática também, concordam? Muito bem, vamos lá. Agora aqui, gente, é o contrário. Ali atrás, eles compararam volumes iguais. Agora, eles vão comparar dois materiais diferentes, mas eles vão comparar
a mesma massa. Então, veja, à esquerda. O volume de 1 decímetro cúbico, que equivale a 1 litro de ouro, tem peso equivalente a 19,28 litros de água. Olha que doido. Veja, gente, olha ali, representado. Você está vendo ali, à esquerda, 19,28 quilos de ouro. À direita, você tem a mesma massa de água, porém de água. Ok? 19,28 quilos. Então, vamos pensar junto. Densidade igual a massa sobre volume. Se a massa desses dois materiais agora, que você está comparando, é a mesma, o volume não é inversamente proporcional à densidade? Portanto, olha ali para o ouro. Aquela substância que ocupa o menor volume é a mais densa, não é? Enquanto que aquele material que ocupa um maior volume, quanto maior o volume, inversamente proporcional à densidade, menor a densidade. Tudo bem? Vamos conferir agora com os cálculos feitos? A densidade do ouro, olha lá, é 19,28 quilos por decímetro cúbico, ou seja, por litro. Tá legal? Logo, olha lá, 19,28 quilos ocupam um decímetro cúbico. Já a densidade da água, ela é, calculando, 1 quilo por decímetro cúbico. Então, se você está vendo ali, ó, olha a imagem da direita. Se você está vendo 19,28 quilos de água, qual é o volume ocupado por 19,28 quilos de água? 19,28 decímetros cúbicos, porque a densidade é 1. Conclusão, comparando-se massas iguais de dois materiais, o mais denso é aquele cuja massa ocupa o menor volume, inversamente proporcionais. Ok, gente? Muito bem, pessoal. Vamos lá? Galera, fundamental saber que a água é uma exceção. Esse conteúdo é dado tanto na física quanto na química. Então, muito cuidado, não é complicado. Vou ler com vocês e vou interpretar através dos gráficos. Tá legal? A água é o líquido mais comum, sob o ponto de vista de abundância. No entanto, o seu comportamento em termos de dilatação térmica, quando você aquece a água e as moléculas se afastam, né, é uma verdadeira exceção. Por quê? O gráfico número 1, o da esquerda, mostra esse comportamento. Ali, ó, volume, eixo Y, temperatura, eixo X. De 0 até 4 graus, o volume da água diminui com o aquecimento. Veja bem, gente, somente, ali, acabando a leitura, somente a partir de 4 graus para cima, é que, ao aquecer a água, o volume da água aumenta. Então, olha lá, escrevi aqui, como acontece aos demais líquidos. Então, vamos fazer um resumo? O que você espera que aconteça, gente, quando você aquece um líquido? Pensa aí. Quando você está aquecendo um líquido, você está aumentando a distância entre as partículas daquele líquido. Portanto, o volume aumenta. Veja ali o gráfico número 1 à esquerda. Ok? Não é isso que você espera? Quando eu aqueço um líquido, dilata. Não é assim que vocês falam? E dilatando significa o quê? O volume aumentar. A distância entre as partículas aumenta. A água, de 4 graus para cima, ela se comporta assim. Mas olha que interessante. Se você aquece a água de 0 a 4 graus, observe o gráfico número 1 à esquerda. Você esperaria que de 0 a 4 graus, ou seja, ao aquecer, o volume deveria estar aumentando, né? Não, ele não aumenta não, é uma exceção. Tá, gente? Isso tem a ver, pessoal, já vou explicar para vocês. De 0 a 4 graus, por que o volume diminui? Ou eu vou te falar o contrário. E de 4 a 0 graus, por que o volume aumenta? Porque de 4 a 0 graus, ou seja, eu vou explicar pensando no resfriamento, você vai entender do meu jeito. De 4 a 0 graus, então você está resfriando a água, não está? Era de se esperar que as moléculas se aproximassem mais. Não, mas pelo fato de a água estar quase congelando, quase chegando no estado sólido, as ligações de hidrogênio, aquelas interações que ocorrem entre as moléculas de água, elas vão se intensificando, elas vão ficando cada vez mais fortes, as atrações entre as moléculas de água, que a gente chama de ligação de hidrogênio.
E olha que curioso, o fato dessas interações estarem ficando mais fortes, isso faz com que as moléculas se afastem um pouco mais e se acomodem numa estrutura cristalina na forma de hexágonos. Hexágonos contendo moléculas de carbono, moléculas de água nos seus vértices. Então, repetindo, de 4 a 0 graus, na medida que resfria a água, por que não contrai? Por que expande um pouco? Olha lá, o volume aumenta. Porque vai intensificando essas ligações de hidrogênio que unem as moléculas, e essas moléculas então se afastam e elas ficam num arranjo cristalino na forma de hexágonos, ok? É por isso que a água é uma exceção, tá? Agora vamos partir para o lado direito. Olha lá, continuando a frase. O gráfico 2 descreve a variação da densidade da água com a temperatura. Pensa aqui, gente. Como a densidade de um corpo é a sua massa dividida pelo volume, como a gente acabou de falar, pense que a densidade da água e de qualquer substância, né, gente? Claro, é inversamente proporcional ao seu volume durante a variação da temperatura, pois a massa permanece constante. Então, parece complicada a frase, mas não é, gente. Eu falei agora mesmo com vocês aqui, ó. Me acompanhe. De 0 a 4 graus, olha ali o gráfico da esquerda, de 0 a 4 graus. Tá vendo? De 0 a 4, o volume da água, porque é uma exceção, está diminuindo. Você espera que aconteça o que com a densidade nesse intervalo de tempo? Né? Nesse intervalo de temperatura, perdão. Quer dizer, tem um tempo envolvido também, né? Nesse intervalo de temperatura, se o volume está diminuindo, volume não é inversamente proporcional à densidade? Você espera que aconteça o que com a densidade? Olha aqui o gráfico da direita, o 2. Está aumentando. Agora, de 4 graus para temperaturas um pouco acima, o que vai acontecer? Se o volume está aumentando, o volume é inversamente proporcional à densidade. Dá uma olhada no gráfico 2. O que você espera que aconteça com a densidade? Diminua. Gente, pensa bem. Quer ver um exemplo prático? O gelo boia sobre a água. Por quê? Dá uma olhada no gráfico da direita. O gelo ele está a 0 graus, não está? A densidade do gelo é menor do que, por exemplo, vamos combinar que o gelo está sobre uma água líquida. Para usar o gráfico, gente, a água líquida está a 4 graus, pode ser? Para a gente poder usar o gráfico. A água líquida está a 4 graus e o gelo está a 0. Quando você joga o gelo na água e não boia, por que ele boia? Exatamente por isso. Dá uma olhada no gráfico da direita. A densidade da água sólida é menor do que a densidade da água líquida, por exemplo, a 4 graus. Olha lá, a densidade é maior. Então, a água líquida fica embaixo e o gelo boia, ok? Bom, gente, para terminar, um exercício aqui, né? Nós estamos na reta final. As letras A, B e C devem ser respondidas analisando o gráfico abaixo, que mostra a variação da massa das substâncias A e B e da água, ok? São 3 substâncias aí colocadas no gráfico, né? Cada reta representa uma substância com cores diferentes, em função da variação do volume a uma determinada temperatura. Então, gente, esse gráfico, a temperatura não está variando, entenda, a temperatura é fixa. Vamos lá? Letra A. Qual é a densidade da água da substância A e da substância B? Vamos lá? Pessoal, densidade é o quê? Massa sobre volume. Então, por exemplo, dá uma olhada ali na curva verde, que representa o A. Pode ser? Vamos combinar? Por exemplo, pega ali 20 gramas do A, que é o verde. Eixo Y. Bate no eixo X aqui, ó. Qual que é o volume ocupado? 10 ml. Qual que é a densidade? 20 dividido por 10, 10 gramas por ml. Então, olha aí. A densidade é 10, né? 2. 20 dividido por 10, 2 gramas por ml. É o A. Agora, vamos calcular para o B. Vamos calcular para a água, porque a água vem ali logo em seguida. A água. Podemos pegar de novo aquele 20 gramas? 20 gramas de água ocupa 20 ml. 20 dividido por 20, 1. A densidade da água é 1 grama por ml. E para terminar, a reta que representa o A, apesar de que não passou ali a reta, né? Mas tudo bem. A reta
que representa os valores de massa e volume para a substância B, perdão, para a substância B de bola, estão representados por aqueles triângulos azuis. Podemos pegar agora, gente, por exemplo, a massa igual a 10 gramas, para poder calcular a densidade do B de bola? Então, vamos lá? Olha lá, 10 gramas dividido por 20 é meio. O que você conclui, gente? Olha que interessante. São 3 retas, não são? Quanto mais inclinada é a reta, o que significa? Que a substância é a mais densa. Mas você sabe por quê, gente? Porque a densidade é a inclinação de cada uma dessas retas. Tá beleza? A densidade é a inclinação dessas 3 retas. Então, quanto mais inclinada, mais denso é a substância, ok? Bom, e para terminar, esse exemplo número 2, que a gente vai resolver oralmente. Combinado, pessoal? Ele é tranquilo. Para a determinação da densidade de uma substância, são necessários a medida da quantidade da massa e o volume ocupado por essa quantidade de massa. Claro. Aí vem a pergunta. Qual a densidade do ferro, sabendo que uma lâmina, imagina aí, gente, uma lâmina de ferro que tem os seguintes valores de dimensões. 5 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 1 centímetro de espessura. E esse pedaço de ferro, ele tem uma massa de 78,6 gramas. Gente, densidade igual a massa sobre volume. Você tem a massa, 78,6 gramas. Qual é o volume? Ora, o volume não é a multiplicação dessas três dimensões? É um pedaço de ferro. Então, vamos lá? Qual que é o volume? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. 10 o quê? Centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 10 ml. Centímetro cúbico, ml. Vamos calcular a densidade? A densidade é igual a 78,6 gramas dividido por 10 centímetros cúbicos, que dá quanto? 7,86 gramas por ml. Ok, pessoal? Galera, né, então muito obrigado aí pela sua participação na videoaula e nós vamos dar sequência a esse conteúdo vendo o quê? Na próxima videoaula a gente vai ver os processos de separação das misturas homogêneas e das misturas heterogêneas. Um abraço e tudo de bom para vocês. Valeu!